Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês de novo, com o público da Adriana Chiari Magazine. Meu público de Londres, que é tão querido, que eu gosto tanto, ex-pacientes e leitores da revista, as pessoas que têm me seguido há pouco tempo também. Estou muito feliz de estar na companhia de vocês. E além de todo o público do Brasil, também assistindo essa live sobre como lidar com laços familiares. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Tedesco, eu sou psicóloga e especializada em constelações sistêmicas familiares e organizacionais. Trabalho com essa técnica desde 2000, pesquiso essa técnica desde 2004, atuo desde 2006, e é um prazer imenso falar sobre esse assunto que mexe e transforma tanto a vida das pessoas quando nós começamos a nos disponibilizar a ir atrás das respostas para as coisas que nos atormentam. Porque muitas vezes nós temos diversos problemas familiares, mas acabamos não indo atrás de informação e conhecimento, e muitas vezes sequer imaginamos que as respostas para problemas complexos podem ter soluções muito simples na nossa vida. Existem muitas pesquisas, muito conhecimento, muita informação, e hoje em dia, diferente de como funcionava décadas atrás, onde a gente nem ouvia falar de psicologia, se tem muito recurso para poder lidar com questões que afligem a vida de todo mundo. E quem trabalha como terapeuta, como psicólogo, e para vocês que não trabalham com isso também tem curiosidade de saber o que a gente mais ouve dentro de atendimentos, trabalhando com a vida das pessoas, podem ter certeza que, independente da classe social, da cultura, da religião, as pessoas acabam tendo, e falo isso porque eu tenho gente do mundo inteiro, e tenho experiência e posso comprovar para vocês que as pessoas acabam tendo problemas muito parecidos. Mudam os enredos, mudam as estruturas, os personagens, mas muitas vezes o que as pessoas trazem são questões de relacionamento, questões afetivas, questões com o pai, com a mãe, com os irmãos, questões financeiras que envolvem muitas vezes famílias, problemas judiciais que envolvem famílias também. Então, invariavelmente, a gente acaba trazendo esse assunto familiar. Porque se você nunca parou para pensar, pensa aí comigo agora. A família é o único sistema que a gente faz parte desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, independente da nossa vontade. A gente nasce ali, tá a vida inteira com aquelas pessoas, e goste ou não, esteja em harmonia ou não, eles fazem parte da nossa vida a vida inteira. Eu lembro quando trabalhei na Inglaterra em 2007, 2008, atendia pessoas em Londres, brasileiros e seus respectivos maridos, esposas, muitas vezes ingleses, que levavam uma vida totalmente distante já da sua família no Brasil, mas que muitas vezes carregavam na sua mente, nos seus corações, nos seus problemas emocionais, muitas das questões justamente que deixaram no Brasil para serem resolvidas um dia ou até mesmo apagadas, esquecidas, e nem sempre, depois de muitos anos, acabavam entendendo essa como uma boa estratégia. Algumas vezes, dependendo da maneira como a pessoa quebrou os pratos na hora de ir embora ou fugiu de determinados problemas, aqueles fantasmas cresceram ao longo dos anos e se tornaram ainda mais assustadores. E não precisa ser assim. Por isso, mesmo que você não tenha um grande conflito familiar hoje em dia, mas principalmente se tem, é muito importante nós pesquisarmos, estudarmos, ouvirmos falar sobre esse assunto que, quando nós encaramos de frente, fica muito mais fácil resolver. E eu tô aqui para te falar hoje que a psicologia, lá no começo, por volta de 50 anos, um pouco mais, 50, 60 anos atrás, quando ela iniciou no mundo, no Brasil pelo menos, ela trazia a possibilidade de tratar as pessoas individualmente. E com o tempo se descobriu a possibilidade de tratar famílias. Para isso existe a psicologia sistêmica familiar. E num processo terapêutico se descobriu que muito mais do que o terapeuta ter respostas para a família, o grande papel era justamente facilitar a comunicação entre as pessoas. Por quê? Porque não existem respostas prontas, porque cada família é uma família diferente, porque existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, e todas elas,
quando interagem, formam, configuram relações totalmente peculiares, onde seria impossível trazer verdades absolutas. Cada família tem o seu jeitão de trabalhar, tem as suas regras, tem os seus sentimentos, tem a sua forma de viver o dia a dia. E aí, quando nós começamos... Oi, Ariadne, tudo bom contigo? Pessoal, podem deixar perguntas aqui enquanto eu vou falando, porque se sobrar um tempinho no finalzinho do vídeo, geralmente sobra, eu faço questão de responder as perguntas de vocês uma a uma, ok? Rodolfo também, Dilma, Gabriel, muito obrigada pela audiência e espero que vocês saiam daqui hoje com alguma coisa nova e muito legal para aplicarem nas suas vidas, nas suas famílias e conseguirem, quem sabe, ter um pouco mais de paz, de alegria e aproveitar a vida ao invés de passar o tempo todo com a cabecinha lá matutando sobre aqueles problemas emocionais que consomem tanto a vida da gente e muitas vezes as pessoas nem se dão conta que estão amarradas e o tempo todo trazendo alguma pedrinha no caminho, desperdiçando tempo, energia, convívio, até mesmo com outras pessoas que não tem nada a ver com a situação originada, muitas vezes, um determinado conflito familiar, mas que acabam entrando de gaiato naquilo tudo e recebendo toda essa carga. Então, como eu falava antes, a psicologia acabou trazendo a possibilidade de tratar a família através da possibilidade de falar sobre uma comunicação mais funcional e ajudar a trazer uma comunicação mais funcional para aquele grupo familiar. E aí se originou há mais ou menos uns 20 anos atrás, talvez, a constelação sistêmica, a partir de uma abordagem de psicologia, que é a psicologia sistêmica familiar, e foi disseminada por um teólogo e pedagogo que fez formação em psicologia sistêmica familiar, mais precisamente constelações sistêmicas, com um casal de americanos, a Ruth e o Leslie, e acabou disseminando essa ferramenta maravilhosa por todo o mundo. E é sobre os recursos desse trabalho que eu quero ensinar para vocês hoje, algumas dicas simples que podem melhorar bastante o convívio familiar. Isso consiste no quê? Vamos compreender o seguinte, já ouviu aquela historinha de um problema de família, onde de repente existem muitas pessoas envolvidas, existe certo, errado, existem alianças invisíveis de quem dá razão para um, quem dá razão para o outro, pessoas de um lado, pessoas de outro, fofocas, questõezinhas, aquelas picuinhas que nem sempre são faladas, mas que todo mundo entende com um olhar, com um beliscão, com uma cara feia, com um sorrisinho mais malicioso para alguém ou uma terceira pessoa, alguém envolvido dentro da família, e assim vão se criando mensagens subliminares, que alteram muito a forma do relacionamento, a forma das pessoas se vincularem, onde nem sempre o conteúdo ou aquilo que deveria ser expresso realmente vem à tona. E nesse momento começa a se criar uma série de confusões. Porque um simples olhar, um simples sorriso atravessado, uma palavra dita de uma maneira que nem sempre está na hora certa, bem colocada, vão criando uma bola de neve. E quando a gente vê a família está num grande emaranhamento de conflito e de, infelizmente, muitas vezes, situações graves, inclusive. Violência física, violência doméstica, abuso sexual, violência infantil, falência financeira e diversos outros que podem ser ocasionados por uma família que não se dá suporte mutuamente. É claro que existem pessoas que são vítimas da situação, outras que são agressores e provocam, mas onde começa essa história toda? Muitas vezes a gente vai acabar visualizando a origem dos problemas numa geração anterior, ou talvez até mesmo em muitas gerações anteriores. Nós sabemos hoje em dia que as emoções e os traumas, eles podem ser herdados, sabia disso? Herdados geneticamente, como a gente herda qualquer questão física, e seja ela funcional ou não. Então, muitas vezes uma família que está vivendo problemas muito sérios e conflituosos podem estar sofrendo de uma repetição de padrões que nasceram no passado, seja por situações de guerra, seja por situações de abuso, de violência, de dores muito profundas, de lutos não vivenciados e por aí em diante. Por isso é muito importante a gente estudar a nossa árvore genealógica e saber. Oi, Dani, oi, Claudemir, oi, Ellen, Rebeca, Rita, que legal ver vocês por aqui. É muito importante descobrir essas heranças familiares, tanto as positivas quanto as negativas, aquelas que doem, aquelas que a gente não consegue resolver,
Por quê, pessoal? Mesmo diante de toda essa abordagem de que nós entendemos a família inteira como um grande rolo, muitas vezes, que podem ser situações pontuais ou de uma vida inteira, familiares que nós amamos e outros que não queremos nem ver pela frente, vai dizer que você não tem os seus aí. E é importante começar a compreender que o problema familiar, ele não tem uma explicação só. Ele não tem uma verdade só. Ele não tem uma possibilidade de se falar, nem mesmo o melhor dos terapeutas familiares do mundo, ele jamais vai poder dizer que aquela família está daquela maneira por causa de determinada situação, determinado sentimento, determinada palavra. Ele vai poder ter hipóteses, vai dar algumas sugestões, mas ele vai, acima de qualquer coisa, auxiliar as pessoas a entrarem num consenso. Auxiliar as pessoas a entrarem em harmonia de volta para poderem resolver, compreender, comunicar suas próprias soluções, seus próprios sentimentos, suas próprias dores. E a partir dali, quem sabe, restabelecer vínculos e harmonizar vidas. E aí é que mora a constelação sistêmica, porque eu adoro tanto essa ferramenta e porque ela tem dicas muito simples para dar para vocês sobre o que acontece dentro de uma família. Obrigada, Natalina. Tá dizendo que tá adorando aqui a explicação. É muito legal, gente. Eu também sou suspeita para falar, mas eu adoro essa abordagem, adoro esse assunto, porque essa ferramenta me ajudou muito. Lá em 2004, quando eu era ainda estudante de psicologia e tinha diversos questionamentos que, tratando só em terapia, supervisão individualmente, as coisas não resolviam, não andavam, trancavam, amarravam, parece que eu já tinha falado tudo e nunca chegava no cerne da questão. E, de repente, descobri a constelação dentro dessa abordagem que eu estou explicando para vocês agora, que basicamente consiste em nós compreendermos que, a partir de uma única pessoa e da abordagem de uma pessoa na família que traga um problema, é possível começar a desemaranhar esse novelo de lã. E eu acredito muito que aqui, explicando algumas coisas para vocês, vocês podem melhorar muito a vida de vocês com uma simples compreensão de começar a perceber, na verdade, toda aquela história que a gente estava falando dos problemas de família, daquele rolo todo, a partir da sua própria visão. Pois é. Por quê, gente? Porque se na verdade não existe uma verdade absoluta na família, não existe uma avaliação geral que diga o que é certo, o que é errado, a gente começa a compreender que existem, na verdade, ângulos, existem aspectos, existem pontos de vista totalmente diferentes. E é por isso que depois de tanta pesquisa dentro da psicologia, a gente chega na conclusão de que é impossível para um psicólogo, para um terapeuta de família, para um constelador, dizer o que está acontecendo ali. Porque cada pessoa vai ter a sua verdade. E dentro de um rolo familiar imenso, existem diversos ângulos da questão. Ou vai dizer que você já não teve uma situação com um amigo, um familiar, um conhecido, onde de repente está um rolo danado e você até acredita em determinado julgamento ou determinado posicionamento para tudo aquilo que está acontecendo. E, na verdade, quando vai conversar com duas pessoas ou mais que estão num conflito absurdo, acaba descobrindo que fica muito difícil compreender qual das duas tem razão. Porque, aparentemente, as duas têm razão. Ou as 3, ou as 4, ou as 5, ou as 10, 15, quem sabe. Por quê? Porque todas têm razão. Porque todas sentem de formas verdadeiras. O sentimento das pessoas, ele é real para quem está sentindo. E muitas vezes o que existe num grande conflito entre famílias é falha de comunicação. A incapacidade de ouvir outra pessoa e compreender o ponto de vista dela, e mais importante do que qualquer coisa, chegar num consenso. Chegar num consenso onde seja possível ouvir, respeitar as opiniões, não querer mudar outra pessoa, conseguir compreender o que aconteceu e renegociar, recontratar uma nova possibilidade de se relacionar. Dizer o que não serve para si, qual é o seu limite, o que é bom, o que é ruim, falar das suas dores e ser respeitado por isso. E a partir daí, sim, conseguir construir uma nova forma de se relacionar, que seja cada dia mais saudável. Dentro disso, nós aprendemos, e é importante para vocês saberem disso, em constelação sistêmica, que eu estava falando antes, gosto muito de pensar na possibilidade das pessoas aprenderem de forma pedagógica mesmo, muito mais do que terapêutica, a resolverem as suas questões familiares a partir, principalmente, de 3 leis básicas, que basicamente vieram de conhecimentos sobre rituais de comunidades funcionais, ou seja, comunidades que conseguem conviver em grupo, conseguem respeitar
os seus pares, os seus familiares, as pessoas que convivem, que muitas vezes a gente vai obter essa cultura nas tribos africanas, algumas ainda existem, e nas tribos indígenas, inclusive, que respeitam não só as questões entre família, como respeitam as questões entre tribos e respeitam, inclusive, o nosso sistema maior, que é a natureza, e conseguem conviver em plena harmonia com isso. Por quê? Essas pessoas respeitam 3 leis básicas, que são, basicamente, pertencimento, ordem e equilíbrio. Vou falar delas para vocês. Imagina que, já que a gente não tem como resolver o problema de uma família inteira, nem dizer o que é certo e errado, nós temos ângulos, certo? Ângulos que dependem da pessoa que está relatando aquilo que sente. A forma como enxerga e a forma como gostaria de ser visto, tratado, respeitado naquele sistema, conseguindo, possivelmente, e de uma forma ideal, chegar num consenso com as outras pessoas para conseguir se relacionar. Então, vamos imaginar que esse ser, que pode ser você, sua mãe, seu irmão, seu cunhado, seu filho, seu sobrinho, ele precisa ser incluído, certo? Essa pessoa precisa fazer parte, em primeiro lugar, do membro familiar, do sistema familiar, para que ele seja um membro tão respeitado quanto os outros no nível de igualdade, enquanto pessoa que tem o direito de fazer parte desse sistema. E vamos entender que família, em primeiro lugar, são nossos vínculos que a gente chama de vínculos primários. Pai, mãe, irmãos, filhos, parentes de primeiro grau. E aí, quando nós não conseguimos compreender ou chegar num consenso nesse núcleo, muitas vezes nós abrangemos a consciência para parentes de segundo grau, avós, primos, tios, e pessoas onde esse sistema vai se ampliando até nós encontrarmos onde estão as dores, onde estão a origem dos nossos erros ou das nossas repetições emocionais. Então, imagina que a primeira, a lei do pertencimento, ela fala basicamente sobre isso. A pessoa que tem um conflito familiar, e aí começa a pensar você mesmo aí sobre algum conflito, o seu ângulo da questão, a forma como você enxerga uma determinada situação, e tenta lembrar quem são as pessoas que fazem parte desse sistema, pelo menos num nível primário. Pais, mães, irmãos, filhos, marido, as pessoas que estão ao seu redor num vínculo primeiro. Sabe aquelas que estão lá no seu WhatsApp? Mesmo aquelas que você gosta ou não gosta, mas geralmente todo mundo tem um grupinho da família. Basicamente são esses personagens que têm a ver com os nossos principais rolos na vida, que a gente mais ama e ao mesmo tempo odeia e tem conflitos, e é onde nós vamos precisar passar a vida inteira entrando em consenso, mesmo que esse consenso seja não brigar e viver sem criar rolos maiores para si e para os outros. Então, essa é a primeira lei, quando nós conseguimos compreender quem são essas pessoas sem excluir nenhum deles. Porque lembra, gente, que muitas vezes, muitos conflitos familiares são gerados por uma fantasia que as pessoas têm de que elas conseguem excluir alguém do seu sistema. Ah, eu vou fingir agora que essa pessoa vai sumir, né? Desapareceu da minha história. E nunca mais eu penso nela, nunca mais eu falo o nome, nunca mais eu quero saber, e aí vida que segue, finge que tá tudo numa boa. Não dá. A gente não tem como cortar esse cordão. Na pior das hipóteses, aquilo vai ser um fantasma que muitas vezes vai crescer ao longo da vida, mas hora menos hora a gente vai ter que se deparar com isso. Viva ou morto. Ou na nossa vida, ou na nossa morte, ou na da própria pessoa. É ou não é? Então é melhor nós começarmos a perceber o pertencimento de todos para começar a equilibrar esse sistema e conseguir ter uma clareza maior sobre as distorções do nosso ângulo, para que pelo menos a nossa consciência comece a ficar um pouco mais harmonizada e um pouco mais livre desse rolo todo. Por incrível que pareça, a gente ferir a lei do pertencimento internamente na nossa consciência, no nosso coração, traz feridas muito grandes, mesmo que não na hora, mesmo que para sanar uma dor, a longo prazo. Geralmente isso dá rolo, não só para a própria pessoa, como para outros familiares e talvez mesmo até seus descendentes. Essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei da ordem. Então, imagina que lá numa colmeia de abelha, na ordem dos macacos, dos golfinhos, das formigas, todos têm funções pré-estabelecidas bem definidas, certo? Concorda comigo? A abelha rainha sabe qual é a função dela, a abelha operária também sabe, todas sabem o que elas precisam fazer para sair o mel lá na colmeia, a mesma coisa com as formigas, a mesma coisa com os golfinhos e por aí em diante. E aí, vocês imaginam que o ser humano não tem esse mesmo sensor? Saber o seu lugar? É claro que tem. E qual é esse sensor?
Esse sensor é da consciência da ordem sobre quem veio antes e quem veio depois. Pais, irmãos, filhos, e saber respeitar essa hierarquia. Hoje em dia nós temos uma deturpação imensa com relação a isso, porque as crianças têm muita informação, muitas vezes sabem mais do que os pais sobre tecnologia, sobre determinados assuntos, botam lá no Google, e a questão do diálogo, que é uma virada da geração anterior para essa que nós temos agora, muitas vezes ela acaba colocando pais e filhos num nível muito igual. Só para dar um exemplo, né? Este pais e filhos, mas pode estar relacionado com irmãos e outros familiares também. Qual é o problema disso? Quando se perde a noção dos papéis, qual é o papel de pai, qual é o papel de mãe, qual é o papel de filho, quais são as funções, quais são as obrigações e os direitos de cada um nessa relação, que nós temos internamente isso muito claro, a nossa própria consciência fica um pouco perdida. E quando se perde essa noção, ou mesmo quando os filhos querem carregar coisas pelos pais, problemas pesados, muitas vezes as pessoas passam a vida se colocando no lugar daqueles que têm mais força, que podem mais, ou que podem ajudar os pais a resolver seus problemas. Nós acabamos muitas vezes nos dando mal na vida quando a consciência é essa. Por quê? Porque isso vai contra a lei da natureza. Cada um tem o seu lugar. Existem os maiores, os que vieram antes, existem os menores que vieram depois. Existe uma ordem no nosso sistema familiar. Quando a nossa consciência acompanha isso, a gente se alivia, se liberta de muita coisa que não precisa carregar. Por quê? Pensa comigo que os pais, os avós e todas as pessoas que veem os seus descendentes andando na vida, tudo que eles mais querem, independente do que tenha acontecido lá atrás, é justamente que as pessoas que vêm depois deles continuem a história da família olhando para frente da melhor maneira possível, não olhem para trás. Muito menos quando existe um monte de rolo lá atrás. Por quê? Eles se sentem felizes em saber que alguém do sistema familiar venceu na vida, foi adiante, conseguiu ir além, conseguiu se libertar de um monte de coisas que aconteceram lá atrás e que não tem que fazer sentido para a geração que vem depois. Porém, muitas vezes as pessoas passam fazendo o quê? Olhando para trás, julgando o que aconteceu com os pais, julgando o que aconteceu com os avós, dando palpite, querendo mudar, e isso vai contra a lei da vida. Simplesmente porque a nossa energia, ela passa de bisavós para avós, para pais, para filhos, e não o contrário. Então, na medida que alguém dá uma olhadinha para trás, ali ela começa a dar ré. E o fluxo da vida vai indo de mal a pior. Via de regra, é isso que acaba acontecendo. Essa é a segunda lei, a lei da ordem. Só para dar um exemplo de como é que isso pode se manifestar na vida das pessoas. Existem diversos exemplos e diversos formatos possíveis, mas basicamente tenta compreender o que eu estou falando, que vai te ajudar um monte na tua vida pessoal. E aí, por último, a gente tem a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio, ela fala sobre a nossa possibilidade de dar e receber energia de uma maneira que seja equilibrada, respeitando a lei do pertencimento, a lei da ordem. Então, invariavelmente, pais vão dar muito mais do que recebem para os filhos, evidentemente. Mas como é que eles são retribuídos? Como existe equilíbrio nesse vínculo? Quando os filhos seguem adiante e vão para a vida, vão para o mundo, vão para suas relações, vão para suas famílias, seus projetos profissionais, levando aquilo que receberam dos seus pais. E quando conseguem vencer na vida de uma maneira, e lembra, gente, que eu não estou falando aqui, muitas vezes a gente fala em vencer na vida, pensa em ficar rico, em se dar bem na profissão, etc. Não é isso. É vencer na vida no sentido de conseguir se sentir bem, conseguir se sentir feliz, se sentir realizado consigo mesmo, independente dos caminhos que tenha trilhado para isso, ter conseguido conquistar as coisas que se propôs, persistiu no caminho, não desanimou, conseguiu ter autoestima, honrar a vida que tem. É isso que a gente chama de vencer na vida e é isso que os nossos ancestrais querem de nós. Então, imagina que quanto mais a gente vai para frente, quanto mais a gente dá certo, quanto mais a gente é feliz, se realiza, mais os que vieram antes da gente se realizam também. E aí a gente tem equilíbrio, por exemplo, na relação entre homem e mulher, ou entre casal, independente do sexo. Nós temos que olhar de igual para igual e fazer trocas de igual para igual. Todo casal sabe e tem seus códigos e suas próprias sensações sobre o que é estar dando de mais ou estar dando de menos. Seja com relação às finanças, com relação às tarefas de casa, com relação ao afeto, às demonstrações de carinho, seja lá o que for. Existem tantas possibilidades de nós conseguirmos observar isso numa relação que só o casal vai poder dizer exatamente qual é o feeling
O que está realmente sentindo sobre essa relação? Está em equilíbrio ou não está? Está no mesmo nível entre dar e receber. Afinal de contas, as relações de família mudaram muito nas últimas décadas. E hoje em dia, nós sabemos que as relações mais saudáveis são aquelas onde homem e mulher se olham de igual para igual, como seres humanos, dividindo suas tarefas, fazendo seus próprios contratos, seus próprios combinados, e quando isso funciona no coração para os dois, está tudo certo, independente da opção sexual, inclusive, onde existe amor e onde existe equilíbrio entre como um casal funciona, tá tudo bem. O problema é quando um começa a dar demais, onde o outro começa a receber demais, ou vice-versa, e as coisas começam a ficar um pouco deturpadas. A própria sensação do casal fica um pouco esquisita. Então, gente, aqui eu falei um pouquinho sobre essas 3 leis, que se vocês aprendem, começam a aplicar um pouquinho na consciência, na forma de pensar, de ver as relações, ver os familiares, vai ficar muito mais fácil resolver algumas coisas com relação aos seus, porque nós estamos falando sobre estrutura familiar. Não estamos falando sobre julgamentos, não estamos dando fórmulas de bolo, porque isso não existe. Lembra? São 7 bilhões de pessoas no mundo, muito mais do que isso, e fica impossível estabelecer um padrão com tantas pessoas, opiniões, sentimentos, sensações, impressões digitais e culturas totalmente diferentes. Só nós e só as pessoas envolvidas num vínculo é que podem chegar num consenso. Se nós aplicamos essas 3 leizinhas básicas de convivência dessas comunidades que sabem muito sobre como viver em comunidade de forma saudável e harmônica, nós saímos ganhando e aprendemos muito mais sobre nós mesmos e sobre como nos relacionarmos com as pessoas que nós convivemos. Então, falta 3 minutinhos aqui, gente, para terminar a live na revista aqui da Adriana, e vou ver se tem uma perguntinha de vocês aqui agora. Ana Roberta, Dani sempre esclarecendo e trazendo luz para a consciência do planeta. Querida, aluna da formação aqui em Porto Alegre, consteladora e psicóloga também, que eu gosto muito. Ellen, gostei muito de saber sobre esse tema. Obrigada por compartilhar conhecimento. Eu é que agradeço por vocês estarem me ouvindo. Para mim é um prazer imenso. Acredito que quando a gente ajuda as pessoas, a gente se ajuda também. Vixe, Damiana, direto. Eu acho que sou mãe da minha mãe. Isso é muito comum, gente. É mais comum do que a gente imagina. Esses conflitos entre mãe e filha, que muitas vezes se dão por uma dificuldade da lei da ordem, de reconhecer isso no sistema. Que às vezes vem lá da avó, da bisavó e por aí em diante. Quando a gente coloca isso no lugar dentro da gente, muitas coisas passam a fluir, inclusive na relação da nossa mãe com nós mesmas. Rose, toda família que é firmada nos propósitos de Deus e compreende os planos de Deus para a sua família. Essa família se prosperará em todas as suas áreas. Com certeza, conectadas a algo maior, sempre fica mais fácil perceber o que é mais importante para o grupo como um todo. Família é uma caixa de marimbondo, Mário Borges. Dependendo da família, nós temos verdadeiras caixas de marimbondos, caixas de Pandora, presentes gregos. Muitas vezes é muito complicado as famílias entrarem num consenso, e às vezes a gente vê isso, pessoal, de relações lá de trás, que nós nem imaginamos na árvore genealógica que nós podemos estar reproduzindo padrões de comportamento e de relacionamento. Então, é bem legal vocês olharem para a árvore genealógica de vocês, ouvir as histórias dos mais velhos, não perderem essa riqueza, porque nós descobrimos muito sobre nós mesmos ali. E tendo consciência e clareza disso, fica muito mais fácil mudar, transformar, melhorar o que vem dessa geração para diante. Gabriel, como eu faço para harmonizar os laços com alguém da família que é muito próximo, mas tenho muita dificuldade em lidar? Não tem nada melhor, gente, do que tratar isso com diálogo. Primeiro, mudar nosso ponto de vista sobre a pessoa, lembrar lá, pertencimento, ordem, equilíbrio, lembrar que essa pessoa faz parte do nosso sistema, lembrar qual é o papel dela na nossa vida, no nosso sistema familiar, qual é a ordem dela na minha vida, e lembrar de equilibrar a energia entre dar e receber. Fazendo isso, essa postura interior fica muito mais fácil estabelecer diálogo e conseguir entrar num consenso daquilo que é bom para os dois. Quando é bom para os dois, todo mundo sai ganhando nessas relações. Então, gente, para fechar, eu sei que tem outras perguntinhas aqui, mas eu não vou conseguir olhar todas agora, gente. Eu vou fechar com algo que serve muito para algumas perguntas e feedbacks que eu li aqui, que é o seguinte. Uma historinha que eu gosto muito de contar nas formações e que os alunos gostam
pra caramba também. E quando eu falava da árvore genealógica, é mais ou menos o seguinte. Imagina uma historinha onde existia uma mãe que ensina para uma filha uma determinada receita de um peixe. Um peixe que precisa ser cortado o rabo e a cabeça para a receita poder dar certo. E essa receita, ela vem de muitas gerações. E a menina, um pouco irritada de ter sempre que tirar o rabo e a cabeça, resolve perguntar para a mãe: mãe, mas eu realmente preciso cortar o rabo e a cabeça? E a mãe fala: claro, minha filha, é claro que precisa cortar. Mas por quê? Ah, eu não sei, eu aprendi isso com a tua avó. E aí ela vai perguntar para a avó, e a avó fala que também não sabe, que é para perguntar para a bisavó dela, que também é viva. E essa moça vai perguntar para a bisavó: Bisa, por que tem que sempre cortar o rabo e a cabeça do peixe? E a bisavó fala: olha, minha neta, não precisa cortar, mas é que quando eu casei eu era muito pobre, eu só tinha uma frigideira bem pequenininha, e por isso eu cortava o rabo e a cabeça. E assim, gente, é que funcionam os mitos familiares. Então, muitas vezes a família está sofrendo de coisas que não precisa, que foram criadas lá no passado por conta de situações e dificuldades totalmente específicas da época, e muitas vezes vem alguém lá de uma geração, muito tempo depois, que acaba questionando aquilo e mudando. Ou muitas vezes questionando e questionando e questionando e questionando. Simplesmente criticando alguma coisa que para a época foi muito adequada e que basta para quem vem depois simplesmente descartar da sua vida, fazer algo melhor com isso e não ficar reproduzindo rito, mito, lenda de coisas que aconteceram há muito tempo atrás e não precisam ser carregadas. Então, para isso, conhecimento de constelação ajuda a gente pra caramba a se libertar das coisas que a gente não precisa mais carregar. Avalia quantas coisas da tua família foram criadas e formatadas lá atrás e que não vale mais a pena ser carregando, e também, muito menos, vale a pena ficar criticando quem viveu isso em uma época onde provavelmente foi feito o melhor possível. Quero deixar essa mensagem para vocês tomarem coragem de começarem a pensar em harmonizar seus laços, suas relações, porque vale muito a pena. A gente vive em coletividade, a gente se despede desse mundo, as pessoas não ficam aqui para sempre, nem nós, nem as pessoas com quem nós temos conflitos, e nem mesmo relações harmoniosas. Então é importante aproveitar o tempo que se convive para conversar, dialogar, resolver, harmonizar a nossa vida com esses laços, para que a gente mesmo possa seguir mais leve, mais tranquilo, mais criativo, mais produtivo, mais em paz. Certo, gente? Muito obrigada por terem me ouvido. Quem chegou agora aqui, vi que bastante gente está entrando agora, por favor, dá uma rebobinada aí no vídeo assim que a gente acabar, assiste do começo, que vale bastante a pena, eu dei dicas muito legais aqui. E para vocês que me acompanharam até agora, muito obrigada também. Rosane, um beijão, querida, minha aluna e minha fã. Ai, querida. A Ellen, que acha que é mãe de todo mundo, obrigada por ter me ouvido. Espero que as dicas ajudem. E a Adriana, muito obrigada por ter proporcionado esse espaço. A gente vai fazer isso cada vez mais. E aguardem que tem grandes surpresas ao longo de 2018 para quem mora na Inglaterra, que eu não posso revelar ainda, mas pode ter certeza que vem coisa boa pela frente. Obrigada, gente, pela audiência. A gente se vê nas próximas. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.